Salve, salve! Boa tarde a todos e todas. E aí, tudo certo? Tranquilo? Vamos chegar. Temos uma tarde aí, 1h30, bem agradável, para estar resolvendo aí exercícios de geografia para o ESA, tá? Então, só resolução de exercício. Então, nesse caso, eu sou o Gustavo. Sejam todos aí muito bem-vindos, tá bom? E aí, aquela sempre coisa que a gente indica, por gentileza, curta nossa página, comente, compartilhe, isso ajuda muito, né, para nós aqui. E nesse caso, hoje o nosso recorte, né, é parte de geografia, né, mas voltada especificamente para resolução de exercício. Então você, meu amigo, minha amiga, se você está aí pleiteando uma vaga no ESA, essa aula de geografia garanto que vai estar sanando uma série de dúvidas. Grande Gabriel, boa tarde, beleza? Qualquer coisa, gente, por favor, perguntem, por gentileza, tá? Eu tô aqui para sanar as dúvidas de todos vocês, beleza? E aí, só para vocês entenderem a nossa linha de raciocínio por hoje, né? Nós faremos um gabarito geral das questões de geografia do ESA, tá? Lembrando que o ESA cobra 12 questões, né? 6 de história e 6 de geografia, beleza? Temos muito material à disposição de história. Esse que vos fala, professor Gustavo, a questão aí de 3 semanas atrás, nós demos uma aula sobre Brasil Colônia, uma aula bem completa. Pegamos praticamente quase toda a primeira parte do edital do ESA. E agora, só gabaritando exercício de geografia, hein? Então, desde a prova do ano passado, se eu não me engano, até 2015, 2014. Então, acredito que a dinâmica ela é bacana, tá? Em determinados momentos eu vou estar projetando o slide aqui para vocês, para a gente ler os exercícios. Se tiver um tempo ou se tiver uma possibilidade, a gente volta para trás aqui para resolver e clarificar alguns conceitos. Mas vocês vão ver aí que tem bastante coisa. Separei 31 exercícios, né? E como eu sempre costumo brincar, não sei se vou conseguir resolver todos, tá bom? De qualquer modo, fica aí à disposição de vocês o nosso material e são aí exercícios do ESA de 2022, né? Não, perdão, 2021 até 2015, beleza? Então, novamente pedindo sempre, curtem, comentem, compartilhem. Esse é o professor Gustavo. Por gentileza, qualquer coisa, é só perguntar aí no chat que eu vou ficar de olho nele. Beleza? Então vamos lá. Meus caros, olha só, eu dei uma boa gabaritada na passada ali nas questões do ESA, né? E reparei algumas coisas importantes, assim. No caso específico de geografia, olha, eu vi muitos conteúdos de geografia que versam sobre geografia física. Geografia física é a coisa mais deliciosa do mundo, né? Entender clima, vegetação, hidrografia. É um negócio assim espetacular. Então, ô Johnny, vamos nessa. Então isso aqui vai te ajudar também, beleza? Então, assim, geografia física cai bastante, tá? Mas vocês vão ver que tem questões sobre quadro humano, quadro econômico, também tem, tá? Agora, eu vi ali uma saliência ali de exercícios de geografia física. Embora vocês vão ver que vai ter outros recortes, geografia econômica, né? Isso também tem. Alô você, José Gabriel, não lembro de que alô você. Ah, lembrei, mas não lembro o nome. Eu lembro só da face. Mas, enfim, acho que é o Fernando Vanucci, né? Que falava alô você, né? Mas, de qualquer modo, desde já, então, eu agradeço a presença de todos e desde já digo a vocês o seguinte, a prova ela é muito gostosa de se resolver, tá? E traremos aí o recorte para vocês de 2021 até 2015, mais ou menos. Beleza? Então é isso, vamos resolver já a primeira questão e à medida que eu sentir a necessidade, eu corto o slide para a gente poder contextualizar um pouco melhor o que o exercício está pedindo. Fechado? Então, dito isso, vamos lá então. Seguinte. Estão vendo aí, ó, Exército Brasileiro 2021, tá? Então a prova aí de 2021 do ESA.
Beleza? Tá vendo? Ó, já tá aparecendo aqui uma questãozinha de geografia física, maroto, ó. Então tá lá. O Brasil tem um território de grandes dimensões continentais. De fato, né? O Brasil tem mais aí de 8 milhões e meio, né, de quilômetros quadrados. Suas terras se estendem pela zona climática intertropical e seu litoral é igualmente extenso. Essas e outras características imprimiram no clima nacional forte influência das massas de ar oceânicas. Observe as massas de ar que atuam no território brasileiro e analise as afirmativas abaixo. Então vamos perceber aqui, vou projetar um mapa lindão, vamos ver o mapa que o ESA trouxe. Olha só, meu caro e minha cara, vocês estão vendo aqui que nós temos as massas de ar do Brasil, tá? Por sinal, esse mapa, ele só não traz uma única massa de ar. Perdão, ele traz todas, né? Do lado esquerdo, nós temos as massas de ar que atuam no verão. E do lado direito, é isso? Do lado direito, as massas de ar que atuam no inverno. Então, meu caro e minha cara, dá uma olhada aqui, ó. A MEC é a massa equatorial continental, tá? Essa massa equatorial continental é quente e úmida, beleza? Então, ela provoca, geralmente massa de ar quente e úmida provoca chuva. Gustavo, eu não lembro o que é massa de ar, então vamos cortar aqui só para você entender o seguinte. Olha só, como o Brasil ele tem dimensões continentais, massas de ar são imensos bolsões de ar que vagueiam a atmosfera, tá? Então isso é uma definição de massa de ar, beleza? Prezado e prezado, o Brasil está na área tropical, nós estamos na zona tropical do globo. Então o que acontece? Como o Brasil tem um clima predominantemente quente, as massas de ar são quentes e úmidas, perfeito? Então o Brasil tem 4 massas de ar, quentes e úmidas, beleza? Aí eu mostro no mapa. A única massa de ar que nós temos que não é quente e úmida é a MPA. É a famosa massa polar atlântica que nasce lá na Patagônia, na Argentina. Ela é fria e super úmida, tá? Agora, das 5 massas que nós temos atuando no território brasileiro, 4 são quente e úmida. Geralmente, massa de ar quente e úmida provoca chuva, beleza? É a característica dela. A MPA, ela provoca vários fenômenos, beleza? Mas então, voltamos para o mapa, passado aí a definição. Então, olha só, seguinte. Então eu tenho a MEC, essa MEC aqui, gente, é a massa equatorial continental. Você pode perceber aí que ela nasce no oeste amazônico, tá? E dá uma olhada nas flechas, né? Porque ela passa praticamente por todo o território brasileiro, beleza? Então essa aí seria, no caso, a MEC, tá? A MEA que tá aqui em cima, deixa eu apagar aqui a MEA. A MEA é a massa equatorial atlântica, tá? Essa massa equatorial atlântica, ela nasce no Oceano Atlântico, também é quente e úmida. Você pode perceber que ela atua em todo o litoral do Nordeste, tá vendo, ó? Beleza? Aí nós temos a MTC aqui, ó. A MTC é a massa tropical continental. Essa massa tropical continental, ela tem uma característica, que ela nasce no Paraguai, na região do Chaco, tá? Então ela não é quente e úmida, ela é quente e seca, mas em contrapartida ela é quente, beleza? A MTA, que é a massa tropical atlântica, beleza? Ela nasce no Oceano Atlântico na parte sul, ela também é quente e úmida, e aí você consegue perceber agora o porquê que o litoral brasileiro é tão chuvoso, né? Dá um naipe aqui, ó. Olha o tanto de massa de ar que temos atuando no litoral brasileiro, beleza? É por isso que a chuva estraga a tua praia, é isso que eu tô dizendo, tá? Mas isso é só um mero detalhe, porque geralmente praia chove mesmo, né? E pensar em praia sem chuva é praticamente uma utopia. E aí, olha só, no inverno, vocês estão vendo aqui, ó. Olha a MPA, ó. A MPA que é a massa polar atlântica, tá? Então, se você pega a MPA, ela provoca aqui no sul uma queda brusca de temperatura. No norte do Paraná e no oeste de São Paulo, ela provoca um fenômeno chamado geada, tá? Que tem uma série de implicações climáticas. E você pode perceber que a massa polar atlântica, essa MPA, ela vai parar lá na Amazônia. Ela provoca lá geada, perdão, friagem, tá? Então, é incrível isso, porque essa área geralmente é muito quente, né? Só que tem uma determinada época do ano, geralmente no inverno, que há uma queda brusca de temperatura nessa região. Por isso o MEC, por isso que a MPA, ela chega até aqui, beleza?
E também nós temos a MPA, esse mapa não está mostrando, mas ela atua também no litoral do Nordeste. Geralmente a MPA, quando chega no litoral do Nordeste, ela provoca chuva de inverno, beleza? Gustavo, por que a MPA não está aparecendo no mapa do verão? É simples, gente, porque no verão ela não entra. A MPA só entra no inverno, beleza? Então vamos ver se a gente consegue resolver esse trem agora. Vamos lá. Primeira, as massas de ar equatorial e tropicais têm a sua atuação atenuada no inverno em função do avanço da MPA. Bom, isso eu acabei de citar no mapa, né? Quer dizer, as massas quentes, como é o caso das massas equatoriais e tropicais, elas diminuem a sua ação por conta do avanço da massa polar atlântica. Então a primeira tá ok, sem novidade. Segunda, em grande parte da Amazônia, o clima é quente e úmido o ano inteiro, porque permanece atuando massas quentes e úmidas, que é o caso da massa equatorial continental e massa equatorial atlântica. A equatorial continental atua no interior, a equatorial atlântica atua no litoral. Tá perfeito, eu acabei de citar isso, beleza? Então, ótimo. 3. Na área central do país, por consequência do encontro da massa tropical atlântica e da massa polar atlântica, forma-se uma frente fria e a ocorrência de chuvas no inverno. Gente, eu vou voltar no mapa anterior. Você pode ver uma coisa aqui, ó, tá? Que eu já estou indicando aqui para vocês que é a D, né? Pelo seguinte, olha só. A MTA, ela não, essa meia que ele cita, ela não entra, tá vendo? Ó? Tá? Ela não entra pro interior, tá? Ela fica no litoral, beleza? Então, por isso que vocês vão ver aí que a alternativa mais coerente é a D, tá? E aí, a 4 aí, só pra gente gabaritar, no clima subtropical ocorrem verões amenos e invernos rigorosos, com chuvas mal distribuídas ao longo do ano. Gente, a gente vai ter exercício que fala de clima, tá? Mas uma das características do clima subtropical é que chove bem o ano inteiro. Tá certo, no clima subtropical aqui na região sul, geralmente tem também ali um período de estiagem, mas de modo geral, a característica do subtropical é que ele chove bem o ano todo. Por isso, essa aqui tá incorreta, tá bom? Então, neste caso específico, só pode ser 1 e 2, D, beleza? Aí, a apresentação de slide comeu aí, mas enfim, seria isso aí. Alguma dúvida de massa de ar? Opa, alguma questão aí? Beleza? Então tá bom, então. Qualquer coisa, mande aí, coloque no chat que a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Vamos para o nosso segundo exercício. Vamos lá. O Sistema Nacional de Conservação, SINUC, foi criado pela Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, e tem como um dos objetivos proteger os recursos naturais necessários à subsistência das populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento, sua cultura, promovendo-as social e economicamente, sendo denominadas unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável, conforme restrição de uso. Entende-se por unidades de conservação de uso sustentável, alternativa, gente, sem novidade, a parques nacionais, tá? Então, nesse caso, uso sustentável, né, é o que você espera quando você se dirige até um parque nacional, né? Então essa área ela tem que ter o uso sustentável até que você mantenha o patrimônio que ali está presente. Então essa aí sem problema nenhum. Terceira, em relação à dinâmica recente e às características do agronegócio praticado no Brasil, a única afirmação que condiz com a realidade é, vamos lá então, a produção de frango nunca teve uma participação expressiva no cenário brasileiro. Como nunca, né? Tá? Brasil é um dos grandes produtores de carne de frango, beleza? Totalmente incoerente essa aí, tá? Entre 1996 e 2016, o aumento das áreas destinadas às pastagens superou o aumento das áreas das lavouras. O aumento das áreas destinadas às pastagens superou o aumento das áreas das lavouras. Gente, vamos pensar assim, olha só. No processo, deixa eu tirar aqui só para deixa eu poder olhar todos vocês aqui, que é o seguinte. Se a gente for parar para pensar, gente, o processo de criação de área de pasto, ele ocorre de uma forma relativamente simples, tá? Ou seja, para você promover a agricultura, o primeiro passo é promover desmatamento.
Infelizmente, uma prática relativamente corriqueira, tá? Então, nesse caso, você tira a cobertura vegetal e no segundo momento vem o pasto, tá? Esse pasto ele pode ser utilizado para pecuária. Agora, do ponto de vista para a produção agrícola, esse pasto ele tem que ser plantado. Então, automaticamente fica meio complicado a gente afirmar que as áreas destinadas à pastagem é maior do que a área agrícola, tá? Em que pese que a pecuária tenha muito peso no cenário econômico brasileiro. Então, essa aí eu acho um pouquinho incoerente, beleza? Mas tudo bem, podemos voltar aqui. C. Considerando-se o aumento das áreas de lavouras entre 96 e 2016, os melhores resultados vieram da região sul. Gente, a região sul produz muita coisa boa na agricultura, mas hoje, disparado, o grande celeiro agrícola brasileiro é a região centro-oeste. Vide lá a região centro-oeste, produção de soja, norte do Mato Grosso do Sul, tá? Mas é uma aqui que já poderia ter complicado vocês, embora eu digo, o Sul é um bom produtor de produtos agrícolas, tá? D. Estudos recentes apontam uma tendência de diminuição do número de estabelecimentos rurais especializados. Diminuição, não. Há uma tendência de aumento, tá? Uma das grandes características da agricultura brasileira é que os agricultores eles estão se especializando, beleza? Então, nesse caso específico, como eles estão especializando, a tendência natural é que ele saiba exatamente aquilo que ele vai produzir numa determinada época do ano, beleza? Então, uma diminuição de estabelecimentos rurais está forçando a barra, tá? Seria então, gente, a E. No que diz respeito à pecuária bovina, percebeu-se uma tendência de interiorização das últimas décadas. E eu explico por quê. Portanto, alternativa E. Vai aparecer aí, tá? Por que a E é mais coerente? Olha só. Se você pega de início a criação de gado na época do Brasil colônia, ela ocorreu no litoral. Depois, gradativamente, o gado ele vai indo para o interior, beleza? Hoje, você encontra áreas de pecuária bem no interior do Brasil. Isso é uma característica nossa, né? Tanto é que, infelizmente, né, a gente acaba produzindo, por exemplo, pecuária na fronteira da Amazônia, né? Eu digo infelizmente porque, de um ponto de vista geográfico, o importante seria, dentro de uma ótica de manejo sustentável, é você tentar manter o patrimônio que a Amazônia pode oferecer, explorar ela de uma outra forma, beleza? Professor, o que seria reservas extrativistas que apareceu na questão anterior? Gabriel, é o seguinte, olha só. Essas reservas extrativistas é assim, você pode estar produzindo, por exemplo, deixa eu ver aqui, extrativismo vegetal, Gabriel. Então, por exemplo, vamos imaginar a produção de eucalipto. Produção de eucalipto é típico caso de reserva extrativista. Você planta o eucalipto, você paga baratinho, baratinho entre aspas, tá? Mas você paga relativamente barato numa muda. Em questão de um espaço de tempo curto, essa muda ela vai crescer e você vai poder tirar a modeira. Seria um caso de reserva extrativista, tá? Nesse caso, envolvendo extrativismo vegetal. Essa prática que eu dei como exemplo, Gabriel, ela se chama silvicultura, beleza? Muito praticada, por sinal, aqui na região sul, beleza? Tranquilo, Gabriel? Qualquer coisa, só perguntar, por favor, beleza? Então, gente, a pecuária está indo para o interior. É essa questão aí, é isso que o ESA queria de vocês há pouco tempo atrás. Fechado? Vamos lá, então. 4. Leia o texto da campanha do Ministério da Saúde em favor da amamentação pública em 2018. Nada mais natural que amamentar, nada mais importante que apoiar. Amamentação, participe e apoie a mulher. Então, é um fragmento incentivando o aleitamento materno, né? O uso desse tipo de campanha pelo governo federal do Brasil está diretamente relacionado à redução da expectativa de vida a nascer verificada no país no último decênio. Tá errado isso aqui, hein? Tá? Por quê? O Brasil, gente, tá aumentando a expectativa de vida, beleza? Expectativa de vida do Brasil tá aumentando. Se você pega lá nos anos 50, 60, a expectativa de vida do brasileiro é de 60 anos. Hoje a média aí tá uns 74, né? Então, avançou-se a medicina, avançou o êxodo rural e, como consequência, então, nós temos a população vivendo mais, né? Então, isso é uma característica, né? Uma outra coisa que contribui muito para a população viver mais é saneamento básico, né? Isso tudo o Brasil aumentou bastante nos últimos anos. A difusão de ideologia de gênero não tem nada a ver, tá bom? Isso aí não replica em nada, tá?
C. As altas taxas de mortalidade infantil que ainda persistem no país. Essa aqui, gente, tá bem bonitinha, tá? O recorte dela. Mas vamos dar uma olhadinha na D. A necessidade de fragilizar a ação de multinacionais que monopolizam o comércio de laticínios. Pelo amor, né? Nada a ver. As elevadas taxas de fecundidade verificadas no país nas últimas décadas. Gente, taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher, tá bom? Não por casal, é por mulher, tá? Essas taxas de fecundidade no Brasil estão caindo, não estão subindo. E eu explico por quê, beleza? A mulher, ela está no mercado de trabalho. Hoje nós temos uma difusão disseminada de métodos anticoncepcionais, tá? Hoje existe o planejamento familiar, tá? E você pode notar, tipo, por exemplo, se você pega, sei lá, eu lembro muito da geração que veio antes de mim, dos meu pai, dos meus tios, né? Poxa, a família deles era extremamente numerosa. 8, 9 irmãos, né? Hoje é muito comum você encontrar casais de 30, 35 anos e mulheres com essa idade que não têm filhos, porque isso tem a ver com o planejamento familiar e com a nova dinâmica do mercado de trabalho. Então a taxa de fecundidade ela está caindo, não está subindo. Um dado importante, em 1950, a média de filhos, a taxa de fecundidade girava em torno de 3, 4 por mulher. Esse número caiu para 1,2, 1,3 na última década. Então essa não se aplica. O que ainda é alto, gente, e eu falo isso infelizmente porque a gente poderia melhorar esses indicadores, sem contar que quando a gente fala de indicador geográfico, apesar de estar por 100 ou por 1000, a gente está falando de vida, né? É as altas taxas de mortalidade infantil, tá? E aí, gente, por que a amamentação ela é tão importante? Eu explico, tá? Enquanto eu vejo se vocês têm algumas perguntas. É que assim, a mortalidade infantil eu calculo quando a criança completa, antes de completar 1 ano de vida, beleza? Por isso que a amamentação é tão importante, tá? Então, infelizmente, ainda as taxas de mortalidade infantil, portanto, as crianças que nascem e não conseguem completar 1 ano de vida ainda são muito altas. E aí a importância de campanhas de aleitamento materno, tá? Beleza? Reservas extrativistas, ô Thiago, eu tenho que conferir, cara, tá? Vou dar uma olhadinha aqui. A segunda questão teve reservas extrativistas. Eu vou dar uma olhadinha depois então, Thiago, a gente confere aí. Porque eu, sinceramente, eu tinha visto o oposto aqui, beleza? Mas obrigado por ter informado, viu? A 2, né? Tá. Então, olha só, você me chamou a atenção por um ponto interessante, Thiago. O Gabriel, é o seguinte, olha só. Reserva extrativista, cara, eu não sei se essa seria a resposta mais adequada para esse enunciado. Porque é igual eu citei, tipo, por exemplo, se você pega a prática de silvicultura, a prática de silvicultura ela não é para preservação, entendeu? Então, eu não sei, tipo, mas de qualquer modo tá soando meio estranho essas reservas extrativistas, né? Então, assim, chocou o gabarito, mas de qualquer modo, eu acredito que não deve estar muito coerente, beleza? Tá bom? E detalhe, eu peguei o gabarito oficial também, tá? Então, sinceramente, eu tenho que dar uma olhadinha, tá? Beleza? Daí dá choque mesmo, né? Bom, aí, ó, Bruno, like, vamos lá, beleza? Mas de qualquer modo, se encadaria mais ou menos nesse perfil. Fechado? Beleza? E aí, gente, é por isso que eu só retomando a campanha de aleitamento materno, ela é tão importante. Fechado? Vamos nessa? Bom, então vamos lá. 5. Marcado por diferentes características físicas, o Nordeste brasileiro é dividido em 4 sub-regiões: Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Das características abaixo, a única que não se encontra diretamente relacionada às peculiaridades da Zona da Mata é... Então vamos lá, meu querido e minha querida, olha só, tá? Presta atenção aqui, deixa eu pegar aqui na lousa para vocês entenderem. Olha só, o litoral do Nordeste, ele tem algumas divisões, beleza? Então, eu tenho aqui o Oceano Atlântico, perfeito? Padrão. E aí eu tenho o perfil topográfico do litoral do Nordeste. Como eu disse, as provas do ESA, elas contemplam bastante geografia física. Então, a primeira área do litoral do Nordeste é a área que nós chamamos de
zona litorânea, ou a gente chamaria aqui de zona da mata, beleza? Aí o que acontece? Olha só, passada a zona da mata, que é uma área litorânea, nós temos um grande planalto no Nordeste que se chama Planalto da Borborema, tá? É esse Planalto da Borborema que não permite que as massas de ar cheguem até o sertão, tá bom? Essa área aqui acima do Planalto da Borborema se chama agreste. O agreste é uma área de transição da zona da mata, que é mais úmida, tá? Para a depressão sertaneja do São Francisco, que é o sertão, tá bom? E aí na fronteira do Maranhão com Piauí, eu tenho o meio norte, tá? Então na fronteira do Maranhão com Piauí, eu tenho o meio norte. Aqui geralmente é produzido babaçu e carnaúba, tá? Então eu tenho uma área mais úmida, porque está perto do oceano, por sinal aqui atua a MEA, tá? A Massa Equatorial Atlântica. Eu tenho o Plano da Borborema com agreste, eu tenho a depressão sertaneja, que é o sertão nordestino, e o meio norte. E aí agora você consegue entender também porque o sertão é sertão, né? Por quê? A massa de ar úmida, ela chega até o litoral, só que ela esbarra no Plano da Borborema, tá vendo? Então, nesse caso, ele é obrigado a subir. Quando ela sobe, ela vai precipitar a nuvem. Então, chove bastante no litoral do Nordeste e quando a chuva entra no agreste, a nuvem ela vai diminuindo o seu potencial, tá bom? Por isso que no sertão chove pouco e a chuva é mal distribuída. Beleza? Então, nesse caso, vamos ver o que ele está perguntando. Olha só. Das características abaixo, a única que não se encontra diretamente relacionada às peculiaridades da zona da mata nordestina é, vamos ver aqui, latifúndio. Zona da mata tem muito latifúndio, gente, tá? Tem bastante. O clima é o clima tropical úmido, sem novidade, beleza? Ali tem o solo de massapé, tá? Solo de massapé, para quem não se recorda, ele é o solo formado a partir da decomposição do calcário. É muito forte na região, por isso que no Brasil colônia se produziu tanta cana ali, tá? Aqui, planície e tabuleiros litorâneos é o relevo da zona da mata. O que não tem na zona da mata é caatinga, gente, porque, olha só, então, portanto, a alternativa incorreta, na verdade, é a D, tá? A caatinga, onde eu vou encontrar? Se você observar no esquemão que eu passei aqui, olha só. A caatinga eu encontro no sertão, tá vendo? Na depressão sertaneja. Então, se eu pegar em termos de vegetação, aqui seria a Mata Atlântica, aqui seria uma vegetação de transição, aqui seria a caatinga e no meio norte nós teríamos a Mata dos Cocais, portanto, babaçu e carnaúba. Então, por isso, a alternativa incorreta é a D. Beleza? Tranquilo aí? Certo? Maravilha, então. Tá ótimo, tá? Tá vendo, gente? Olha o tanto de exercício de geografia física que cai, né? Tá? Fiquem atentos porque realmente geografia física tem bastante vigor na prova. Fechado? Então vamos para mais uma aí. Vamos lá. Seguimos a vida. Deixa eu pegar aqui. Sexta. O clima que se estende pela faixa litorânea do Nordeste ao Sudeste, com grande influência da MTA, apresentando alta pluviosidade e elevadas médias térmicas, é. Eu vou aproveitar esse enunciado para falar um pouquinho sobre clima com vocês, que é sempre importante, tá? Então, neste caso, vamos lá. Olha só. Se você pegar, ele está pedindo o clima da faixa litoral do Nordeste ao Sudeste. Então, vamos pensar então nessa questão climática. Olha só. O Brasil, gente, de modo natural, ele tem vários climas, tá? Então eu vou apagar aqui a lousa só para a gente fazer um esquemão para vocês aqui. Ele quer o clima do litoral brasileiro, tá? Sem novidade nenhuma. Entretanto, o Brasil ele apresenta alguns climas que pelo menos eu quero trazer para vocês aqui, tá? Então vamos lá então. Primeiro clima que eu posso destacar para vocês é o clima equatorial superúmido, tá? Então, bem rapidamente aqui, se ele é equatorial superúmido, ele pega a região da Amazônia. É um clima bem quente, tá? Um clima bem chuvoso. A média dele de chuva
vai dar aí aproximadamente uns 3.500 mililitros anuais. Só que é o clima da Amazônia, tá vendo? Ó? Tá? Nós temos também o clima semiárido, que eu acabei de citar, tá? Lembrando que o clima semiárido é ele que pega o sertão no Nordeste. A característica do semiárido é que ele é predominantemente seco, tá? E com detalhe, gente, no semiárido é seco, quente e a chuva ela é mal distribuída, tá? É um clima bem irregular, digamos assim. A vegetação do clima equatorial superúmido é a Amazônia. A vegetação do clima semiárido, como ele é seco, é a Caatinga, tá? Nós temos o famoso clima tropical. O clima tropical pega basicamente quase todo o litoral do Nordeste, perdão, litoral não, desculpa, o interior do Brasil, tá? Então ele vai pegar basicamente a região centro-oeste. Qual que é a característica do clima tropical? Olha, o clima tropical, o verão é quente e chuvoso, o inverno é frio e seco, beleza? É a característica dele, tá? Nós temos o seu irmão, entre aspas, que é o clima tropical úmido de encosta. Gustavo, ele é tropical também? Ele é. Como eu disse, no Brasil se predomina climas tropicais e equatoriais, tá? Esse clima tropical úmido de encosta, ou clima tropical úmido litorâneo, ele é do litoral, tá? Então, qual que é a diferença mais gritante entre os dois? É que no clima tropical ele é mais seco, porque ele está no interior do Brasil. O clima tropical úmido de encosta está no litoral, tá bom? Nós temos também o clima tropical de altitude, beleza? No clima tropical de altitude, tão típico do norte do Paraná, extremo norte do Paraná e principalmente ali o sudeste brasileiro, vocês sabem que a altitude ela tem uma característica, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. É só você pensar que no pico da cordilheira tem neve, tá bom? E por quê? Porque quanto maior a altitude, menor a temperatura. No caso do clima tropical de altitude, como a altitude da região sudeste é mais elevada, ele é mais frio, se comparado ao tropical típico ou tropical clássico, tá? E aqui no sul, sexto clima, nós temos o clima subtropical. O clima subtropical que apresenta como característica 4 estações bem definidas. E um detalhe, no clima subtropical chove bem o ano todo. Então aqui no sul, verão é quente, geralmente o inverno é bem frio, tá? A depender do ano é de lascar, beleza? Então tá aí os climas de forma bem sucinta para vocês, tá? Bom, gente, então agora ele tá pedindo o clima do litoral, tá? Então ele tá dizendo no exercício que o clima possui alta pluviosidade e elevada média térmica, portanto ele seria quente. Bom, olha só, o equatorial úmido, ele tem alta pluviosidade porque chove bastante, e ele tem elevada média, ele tem médias térmicas altas. Mas assim, ele está pedindo na faixa litorânea, tá vendo? Ó? Então, se é na faixa litorânea, não tem novidade. Só pode ser, olha aqui, o tropical úmido, tá? O litoral úmido, perdão, tá vendo? Ó? Tropical altitude, como eu disse, fica na região sudeste. Tropical semiárido vem depois do Planalto Borborema, vai pegar ali uma parte importante da região nordeste do Brasil. E o subtropical, ele é do sul. Então só pode ser mesmo a alternativa B, beleza? Alguma dúvida aí de clima? De boa? Tranquilos e tranquilas? Tudo certo? Vamos ser sinceros, né? Clima é um assunto maravilhoso, né? Muito gostoso ver assuntos relacionados a clima. Então, vamos lá, tocar o barco aqui. Exercício 7. Olha só. O planejamento regional da Amazônia foi deflagrado em 1953 com a criação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Ele chama aí de SPVA, cujo objetivo era coordenar planos federais para a região, dividindo-a em região de planejamento ocidental e oriental, com suas respectivas áreas de influência e composição. Assinala a alternativa que apresenta os estados brasileiros que compõem a Amazônia Oriental. Então, gente, eu vou desenhar uma rosa 200, entre aspas, bem rapidinho, uma coordenada só para você pegar aqui, porque ele quer a Amazônia Oriental. Então, não tem novidade. Quando você se deparar com isso, é só você pensar na rosa dos ventos que todo mundo aqui aprendeu na vida, tá?
norte-sul, leste-oeste, beleza? Geralmente a porção leste, ela também é chamada oriente. A porção oeste, geralmente, a gente delimita ela como sendo o ocidente, tá? Então notem, dentro da região da Amazônia, ele quer a parte oriental dela, tá? Então vamos pensar por fator aqui. Por exemplo, Mato Grosso do Sul, você já descarta, porque Mato Grosso do Sul vai estar mais no sul da Amazônia. Não tem absolutamente nada a ver, tá? Aí na B, ele cita Amazonas, tá? Mas Amazonas tem um problema, porque a Amazônia já está mais para cá, né? Ele seria na parte mais ocidental, a gente já pode descartar, tá? Acre, mesmo esquema. O Acre, ele está na parte ocidental, não está na parte oriental da Amazônia. Olha D, ó. Maranhão, Pará, Amapá e Tocantins. Tá bonitinha, né? Porque a E é Amazonas, e como eu disse, Amazonas já está na parte ocidental. Então, nesse caso, gente, sem delongas, só pode ser a alternativa D. Portanto, Amazônia Oriental corresponde a Maranhão, Pará, Amapá e Tocantins. Beleza? Então, notem aí como a Rosinha dos Ventos, ela resolve, às vezes, bastante os problemas da nossa existência. Deixa eu ver, Gabriel. Professor, o Cerrado fica em qual clima? Perdão. Gabriel, o Cerrado ele fica no tropical típico, tá bom? Embora você encontre manchas de cerrado também no tropical altitude. E eu explico, Gabriel, pelo seguinte, olha só. O cerrado, ele é uma formação que a gente chama de arbórea arbustiva. Portanto, o cerrado é uma vegetação de pequeno porte, tá? Geralmente o cerrado é formado por grama, beleza? É uma formação herbácea, portanto gramínea. E geralmente o cerrado, como ele é um arbusto, uma árvore pequena, ele tem uma característica que eu acho muito bonita nele. A vegetação é rasteira, tá? A árvore chega no máximo ali a uns 2, 3 metros de altura e o cerrado libera as folhas durante a estiagem. Então olha que legal, no clima tropical típico, nós temos secas de inverno. É a época que as folhas do cerrado são liberadas. A planta libera as folhas porque ela não pode perder capacidade transpiratória. Por isso que ela libera as folhas justamente na estiagem, que é quando? No inverno, beleza? Porque a vegetação está adaptada ao clima. Então, Gabriel, seria clima tropical típico, beleza? Tá? Cerrado é uma belezinha, tá? Ah, e aproveitando a pergunta do Gabriel aqui, gente, olha só. De vez em quando aparecem muitas questões relacionadas ao desmatamento do cerrado. O cerrado sofre bastante com queimada, até porque é uma vegetação bem seca, tá? Então fiquem atentos a essa bela vegetação. Perfeito? Tranquilos? Então vamos lá, resolver mais um aqui. 8. O Brasil, devido à sua dimensão geográfica e suas condições climáticas, possui diversas bacias hidrográficas. Sobre as características dessas bacias, é correto afirmar que a bacia do Rio Amazonas apresenta um regime nival e pluvial em toda a sua extensão. Olha aqui, eu vou grifar esse trem e eu quero voltar aqui só para você pegar um pouquinho comigo. Olha só. Nós temos dois tipos de regimes que abastecem águas de chuva, que abastecem os rios, tá? O regime mais conhecido no Brasil é o regime pluvial. O que eu estou querendo dizer para você? Que a água da chuva, geralmente é ela que abastece o leito do rio, tá? Agora o que acontece? Se você pegar a drenagem dos rios brasileiros, 99% dos rios brasileiros, eles são abastecidos com água da chuva. O problema é que 1% da água do rio Amazonas, ela não é da água da chuva. Por quê? Porque o Amazonas, ele nasce no derretimento da geleira dos Andes peruanos. Esse regime no qual o curso do rio se forma a partir do derretimento de neve, nós chamamos de regime nival, tá? Então, 99% dos rios brasileiros, eles se mantêm com água da chuva. 1% da água do rio Amazonas é regime nival, portanto, vem do derretimento de neve. Inacreditável, né? Então, só fazendo essa ressalva para a gente poder voltar para o exercício. Bom, qual que é o problema desse enunciado A? Olha só, ele diz que a Amazônia tem um regime nival
em toda a sua extensão. Não, gente. O regime neval da Amazonas tá lá quando o rio Amazonas, ele nasce no derretimento da geleira, tá? Quando o rio Amazonas entra no Brasil, o regime dele é praticamente um regime pluvial. Portanto, ele vai sendo mantido pela água da chuva, tá? Se essa A tivesse certa, ela estaria colocando que o Amazonas, ele recebe água proveniente do derretimento de geleira em toda a sua extensão, o que não é nosso caso, claro, beleza? B. A bacia do Rio Paraná é a bacia com maior potencial hidrelétrico disponível no país. Olha só. Seguinte, essa é bem interessante, porque vocês sabem que o Brasil utiliza energia proveniente de hidrelétrica, né? Grande parte, quase 70% da energia no Brasil, ela é com energia proveniente de hidrelétricas. Agora, o maior potencial hidrelétrico disponível no país não está no Rio Paraná. O Rio Paraná, na bacia do Paraná, ele é o maior potencial utilizado. O maior potencial hidrelétrico disponível se encontra na Amazônia, tá? Porque a Amazônia tem um monte de rio de afluente norte e afluente sul, e todos eles são passíveis de serem produzidos energia por lá, tá? Então, por isso que essa aqui tá bem incoerente, beleza? C. Na bacia do Tocantins, Araguaia, localiza-se a hidrelétrica de Belo Monte e também a maior ilha fluvial do mundo, a do Bananal. Tá, a ilha do Bananal fica lá na bacia Tocantins-Araguaia, mas Belo Monte não fica no rio Tocantins-Araguaia. Belo Monte fica no rio Xingu. Rio Xingu, que é um afluente da bacia amazônica. Beleza? D. A bacia do Parnaíba é a mais importante da região norte e apresenta afluentes perenes em toda a sua drenagem. Bom, o rio perene, ele nunca seca, é a característica de um rio perene. Então, se o rio nunca seca, ele é perene. O rio perene nunca seca. O rio intermitente, ele seca durante a estiagem. Mas, gente, o rio Parnaíba não é o mais importante da região norte, tá? Não seria o caso, beleza? Tem outros rios mais importantes, sem nenhum problema. Olha aí, a bacia do Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, perfeito, tá? Na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Aí a bacia do São Francisco vai seguir o sentido sul-norte. E atravessa o sertão semiárido, perfeito. A bacia do São Francisco, ela atravessa o sertão semiárido, tanto é que existe a hidrelétrica, tem a hidrelétrica de Sobradinho, mas também nós temos ali a construção ali de todo aquele canal que foi feito com as margens do Rio São Francisco. É navegável entre Pirapora, Minas Gerais e Juazeiro, na Bahia. É isso aí, tá? Então a alternativa correta seria a E, beleza? Olha que exercicinho maroto do ESA, hein? Por isso que eu digo, geografia física pega, tá? Pega bastante, tá, gente? Então, por favor, se atentem à geografia física, porque realmente ela pega bastante, beleza? Tudo certo aí? Manda pergunta pra gente e vamos lá, vamos continuar esse trem. 9. É uma faixa de transição que se constitui de unidade paisagística nas quais mesclam a vegetação da região Nordeste e Norte, respectivamente. Essa aqui eu acabei de citar, né? Se ela está entre a vegetação Nordeste e Norte, não tem outra novidade, só pode ser Mata dos Cocais, tá bom? Gustavo, o que é Mata dos Cocais? Essa que você está falando tanto que fica no meio norte. Meu caro e minha cara, olha só. A região do meio norte amazônico, ela tem então a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais, ela recebe esse nome pelo seguinte, ela é formada por coquilhos, perfeito? Coco, tá? Então, da Mata dos Cocais, nós temos dois tipos de coco, o babaçu e a carnaúba. O babaçu é muito utilizado na região para fazer óleo, tá? Então, se utiliza muito do babaçu para fazer óleo. E a carnaúba, ela é milagrosa para dar um jeito em pintura de carro. A carnaúba é muito utilizada na indústria de cera, né? Quem nunca deu uma encerada no carro e utilizou cera de carnaúba?
Se bem que a carnaúba é utilizada para muita coisa, mas tanto o babaçu quanto o carnaúba são formação de coquilho, são cocos, beleza? Perfeito. Então vamos lá. 10. Nas últimas décadas, o Brasil vem passando por significativas mudanças estruturais em sua composição demográfica. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. A. O envelhecimento da população brasileira se mantém em níveis baixíssimos, segundo a tendência mundial. Já disse isso para vocês, né, gente? A população brasileira, ela tá aumentando, tá? Em níveis bem elevados, tá bom? Essa é a característica da população brasileira, tá? A população brasileira está se tornando idosa, tá? Então, se você pega a pirâmide etária do Brasil, a pirâmide etária predomina a população adulta. Mas aí, se você pensar, por exemplo, para projeções do IBGE para 2050, a população brasileira vai ficar idosa, tá? Então, esse enunciado está totalmente errado, beleza? A taxa de fecundidade, que indica o número de nascidos vivos, tem apresentado expressivo aumento nesse século. Gente, a fecundidade está diminuindo pelos fatores que eu já citei, tá? A mulher está no mercado de trabalho, existe o planejamento familiar, as pessoas moram nas cidades atualmente, o custo para se manter um filho é caro, então ela está, na verdade, diminuindo, beleza? O Brasil permanece como um país cuja maior parte da população vive no campo. Ô, louco, pelo amor de Deus, tá? A população brasileira está morando em cidades, beleza? Então, nesse caso, na atualidade, a população brasileira, quase 80%, mais de 80% da população brasileira vive na cidade. E essa tendência na qual coloca a população brasileira essencialmente urbana, ela ainda continua, tá? Então, esse é um processo que foi de anos atrás e ainda ele se mantém. Há 50, 60 anos atrás, a população brasileira ela era predominantemente rural. Hoje não. A população brasileira ela é urbana, tá bom? D. Os avanços da medicina ainda não foram suficientes para reduzir a taxa de mortalidade. Claro que foi, né, gente? Pelo amor de Deus, tá? Dentre eles, um que eu gosto sempre de destacar, que é a tal da medicina preventiva, tá? Que é quando, por exemplo, você vai, sei lá, num posto médico, aí você tá com uma alergia e vem a enfermeira ou enfermeira e coloca um aparelho de pressão para aferir como anda a sua pressão, a pressão sanguínea. Isso é uma medicina preventiva, tá? Porque ao longo da história do tempo foi se percebendo uma coisa importantíssima. É muito mais barato do ponto de vista de política pública, enfim, você tentar evitar que as doenças surjam do que você tratar as pessoas doentes. Por isso que a medicina preventiva ganhou tanto espaço nos últimos anos. E, paralelamente à redução da natalidade, a esperança de vida ao nascer tem aumentado no Brasil. Ainda bem, né? Então, olha só, se você pega no Brasil, nas décadas de 50, 60, a expectativa de vida ao nascer era complicada, era no que, uns 60 anos, tá? Hoje, a expectativa de vida do brasileiro chegou ali a uns 74, 73 anos. Tá certo, a gente não vive na média igual a japoneses, noruegueses, canadenses, mas a gente aumentou, beleza? Então, nesse caso, nós tivemos um aumento exponencial no que se refere ao aumento da expectativa de vida. Fechado? Alguma dúvida por aí? Tranquilo? Maravilha, então. Seguimos aí. Vamos lá. 11. Em 1980, deu-se o estouro da corrida de ouro em Serra Pelada. Eu lembro disso aqui, né? Lembro no sentido das notícias, né? Porque eu era bem novinho e tal, né? E de exercícios que a gente foi resolvendo já ao longo da vida. E a Serra Pelada fica em qual estado? Só uma coisa, tá, gente? Essa Serra Pelada aí, e na década de 80, foi encontrada uma porção significativa de ouro e foi um verdadeiro devaneio em direção à Serra Pelada, tá? Então, anos 80, essa região de Serra Pelada geralmente chamou muita atenção mesmo. E o enunciado, ele tá perguntando de onde ela é, tá? Então, sem novidade, fica no Pará, beleza? Região de Serra Pelada, no Pará.
Não fica no Acre, não fica no Paraná, não fica no Sergipe, não fica no Maranhão. Pará. Um exercício um pouco mais tranquilo aí. É claro que se você nunca leu sobre a Serra Pelada, fica bem complicado. Mas, de qualquer modo, seguimos. 12. Olha o petróleo aí. Estamos falando tanto de petróleo, né? Então vamos lá. Em relação à produção de petróleo do Brasil, é correto afirmar que petróleo, A, ocorre em escudos cristalinos. Gente, escudos cristalinos são relevos mais antigos. Geralmente, escudos cristalinos você encontra ferro, você encontra minério e você encontra qualquer outro tipo de formação, tá bom? Então, nesse caso, ela ocorre em escudos cristalinos. Não. Petróleo você vai encontrar em bacia sedimentar, tá? Então, nesse caso, um percentual muito expressivo das reservas encontra-se em áreas marítimas. Essa é bem bonitinha pelo seguinte, olha só. É bem legal mesmo assim, porque é ela que está correta. Olha, gente, é o seguinte, o petróleo ele é formado a partir de um processo de decomposição da matéria orgânica ao longo das centenas de milhares de anos, tá? Agora, o que acontece? Olha só, petróleo, meu caro e minha cara, geralmente ele é formado com a decomposição de matéria orgânica embaixo do mar, tá? Aí você pode estar pensando o seguinte, tá, Gustavo, mas assim, eu conheço a área do Brasil que a gente tira petróleo da terra, terra firme, por exemplo, Recôncavo Baiano. Eu também conheço, é porque lá um dia foi mar, tá bom? Toda a área na qual se tira petróleo, ele foi feito porque ali havia deposição marinha, tá bom? Então o petróleo, por excelência, ele é encontrado embaixo de oceanos. É só ver, por exemplo, o caso brasileiro, ultimamente tira muito petróleo do pré-sal, área litorânea. Então, formação marinha é legal, tá? Seria nesse sentido. Deixa eu ver, Gabriel. Professor, quando que aconteceu a explosão demográfica mesmo? Depende, Gabriel, porque eu posso falar no geral e posso falar de um ponto de vista mais específico. Se você pensar, Gabriel, explosão demográfica, ela teve a partir do momento que a população global, ela passou a viver mais em cidades, tá? Então, o próprio êxodo rural, que começou ali na Inglaterra por conta da primeira Revolução Industrial, um monte de gente viveu por esse fenômeno da explosão demográfica. O que vem acontecendo, Gabriel, nos últimos anos é que as pessoas, de modo geral, a população ela vem aumentando, não é porque as pessoas têm muitos filhos, entendeu? É porque as pessoas elas estão vivendo mais. É isso, tá bom? Então, nesse caso, se você pega no mundo inteiro, Gabriel, a taxa de natalidade vem caindo. Tirando uma exceção ou outra que aqui escapa da memória. Mas, no geral, a população, as taxas de natalidade, elas estão caindo, beleza? O que vem acontecendo é que a gente está vivendo mais e, consequentemente, a população aumenta. Certo? Beleza, Gabriel? Só mandar aí que a gente responde. Certo? Então, gente, petróleo em áreas marítimas. Sem novidade, alternativa B. Como tá aí para vocês. Fechado? Certo, vamos lá. A partir de 1990, intensificou-se no Brasil o processo de desconcentração industrial. Ou seja, muitas indústrias deixaram áreas tradicionais e instalaram unidades fabris em novos espaços na busca de vantagens econômicas com menores custos de produção. Um dos fatores responsáveis pelo processo de dispersão espacial na indústria no Brasil é... Deixa eu cortar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Olha só. Galera, seguinte, olha só. Se você pega o parque industrial brasileiro, quando o Brasil se industrializou, grande parte do parque industrial brasileiro estava situado em São Paulo. Até hoje, vocês sabem, né? São Paulo é o maior parque, disparado, o maior parque industrial brasileiro, tá? Então hoje, se você pega o PIB de São Paulo, corresponde a quase 40% do PIB nacional. Então São Paulo é fundamental para entender essa coisa da atividade econômica da economia brasileira. Agora nós temos um problema. O que vem acontecendo? Nos últimos anos, existe um fenômeno que eu não digo que é saudável, mas em contrapartida ele ocorre, que é assim. Os estados, eles brigam entre si para ver qual que vai beliscar uma determinada indústria. Então eles oferecem tudo para que as empresas, elas ou se instalem no estado, ou saiam do estado de onde ele está e vai para outro.
Geralmente, estado que quer pegar, estados da Federação Brasileira que querem pegar indústrias de outros estados, esses estados, eles usam da estratégia de diminuição dos impostos. E aí vai virando um balaio, porque você tem vários estados disputando uma única empresa e eles vão diminuindo a tarifa de impostos que eles cobrariam daquela empresa. Isso tem um nome, se chama guerra fiscal, tá? É literalmente um conflito entre os estados, no qual eles vão diminuindo os impostos até chegar um determinado momento que alguém vai oferecer para uma determinada empresa um imposto zero, tá? E essa guerra fiscal fez com que São Paulo, que é ainda hoje o maior polo industrial brasileiro, perdesse muitas indústrias. Por isso, então, que seria, no caso, a guerra fiscal, tá? Vamos ver, então, as alternativas. Olha só. Ah, tá aqui, ó, guerra fiscal entre estados e municípios. A alternativa é, tá bom? Só para a gente ver o porquê que as outras estão incorretas, predomínio de mão de obra qualificada no interior do território. Olha, tá certo, nós temos mão de obra qualificada no interior do território brasileiro, mas a maior parte dessa mão de obra qualificada está no litoral. Ou está no litoral ou está na região sul. Região sul-sudeste que eu digo, beleza? Esgotamento das atividades tecnológicas nas áreas industriais tradicionais. Não tem nada a ver, tá? Não tem nenhum sentido. Crescimento das cidades médias. Não, gente. Cidade média pode atrair uma indústria ou não, mas aí tem que ver qual que é a cidade, né? Porque tem várias variáveis que interferem na instalação de uma empresa num determinado espaço geográfico, tá? Dispersão demográfica do país. Olha, não é porque a população brasileira está indo morar no interior que as indústrias estão indo para lá. Geralmente, gente, indústria se instala por conta de imposto baixo, tá? Até pouco tempo atrás, quando a gente falava de instalação de indústria, a gente pensava lá que a indústria buscava matéria-prima, energia, mão de obra, mercado consumidor e tal. Não que ela não pense nesses fatores nos últimos anos, mas geralmente indústria quer imposto baixo, por isso a guerra fiscal, tá? Que é uma pena, na verdade, né? Porque isso eu acho uma questão complicada, porque, na verdade, se os estados eles estão brigando entre si para sediar as empresas, né? A gente não pensa no Brasil numa totalidade, é isso que eu estou colocando, porque cada estado só vê o seu, só vê a sua característica ou o seu benefício econômico em torno disso, beleza? 14. Quando se observa a distribuição setorial da PA, hein? PA é a população economicamente ativa no Brasil, percebe-se que os trabalhadores ligados ao comércio e prestação de serviços correspondem pela maioria absoluta, na comparação com aqueles que trabalham como dos outros dois setores da economia. Antes de resolver esse exercício, dá uma olhadinha aqui então comigo aqui. Chega aqui. Olha só. Prezado e prezado, olha só. A economia, a população economicamente ativa, ela vai trabalhar em algum setor da economia, tá? Então, geralmente, quando a gente fala em setores da economia, os setores da economia, eles podem ser o primário, o secundário e o terciário. Perfeito? Então vamos lá, olha só. O setor primário, gente, é o setor da agricultura, tá? Então a agricultura, ela entra no setor primário. Ela entra também a pesca, tá? E entra também no setor primário o que a gente chama de práticas extrativistas, igual o Gabriel aí, se eu não me engano, perguntou pra gente há uns minutos atrás, tá? Então isso é setor primário. Só qual o problema? Vocês sabem muito bem que a agricultura está ficando cada vez mais mecanizada. Então o que acontece? Como a agricultura está ficando mecanizada, a pessoa ela sai do campo, que é a área agrícola, e ela vai tentar trabalhar no secundário. Secundário é indústria, qualquer tipo de indústria, tá? E construção civil. Perfeito? Que também está complicada. A construção civil emprega muita gente, tá bom? Mas em contrapartida, o que vem acontecendo? A indústria, pela própria lógica que possui, a indústria ela vem se promovendo um processo de cada vez mais incorporação de máquina, tá? Então ela funciona especificamente com esse elemento. Com a introdução de robôs, novas tecnologias. Trocando em miúdos, o que eu estou querendo dizer? Que a indústria, cada vez menos, ela depende da mão de obra humana, tá? Então, olha que interessante, o sujeito saiu da agricultura por causa da máquina, por conta da mecanização. E na indústria, ele às vezes também não encontra postos de emprego.
Para onde ele vai ter que ir? Para o setor terciário. Gente, setor terciário é qualquer tipo de prestação de serviço. Certo? Beleza? É o setor da economia que ainda ele agrega muitas pessoas, tá? No mundo inteiro, em grande parte das nações do planeta, o setor terciário é aquele que mais emprega, tá? Isso é oscilante, mas ele é predominante, tá? Nós temos, por exemplo, um caso bem interessante. Por exemplo, Londrina, que é uma cidade aqui importante do norte do Paraná. Só para vocês terem uma ideia, Londrina, 75% da população trabalha no setor terciário, que é prestação de serviço. Mas, Gustavo, o que seria prestação de serviço? Olha, é professor, por exemplo, médico, qualquer tipo de profissional liberal. Então, por exemplo, eu sou professor, eu estou aqui prestando um serviço a você, eu estou no setor terciário, eu sou prestador de serviço, tá? Então, nesse caso, a prestação de serviços, ela é o setor que mais emprega. Aqui entra hospital, entra escola, entra redes de hotéis, restaurantes e vai embora. É um setor que emprega muita gente. O problema, gente, é que o setor terciário ele não consegue criar postos de emprego para atender toda essa demanda, tá? Beleza? Então, nesse caso, hoje, nós dizemos que esse setor ele é hipertrofiado ou inchado. Pode estar aparecendo para vocês como hipertrofia do setor terciário, beleza? Então ele é hipertrofiado ou inchado porque ele não consegue empregar todas as pessoas que ele deveria, tá? Também pudera, né? O que sobrou para trabalhar o setor terciário. Então por isso que vai aparecer para vocês a alternativa é a hipertrofia do terciário, tá bom? Informalidade, só explicando, é aquele que não tem registro em carteira, tá? Terceirização é quando você trabalha para uma empresa terceirizada, tá bom? Razão de dependência não tem nada a ver, nunca ouvi falar desse termo. E desemprego tecnológico também pode ser chamado de desemprego estrutural, que é aquele formado pela máquina, tá? Agora, no caso brasileiro, de modo geral, comércio, hipertrofia do terciário, porque comércio é prestação de serviço, tá? Então seria a alternativa A, beleza? Alguma dúvida aí? Tranquilos e tranquilas? Tudo certo? Maravilha, então. Então, vamos tocar o barco aqui. 15. Analisando a dinâmica relativa aos climas que atuam no Brasil, percebe-se que em toda a região sul ocorre o clima, essa aqui eu já gabaritei lá atrás, né? Subtropical úmido, tá? Então, nesse caso, subtropical úmido, ele tem verão quente, inverno frio, tá? E olha, tá fazendo bastante frio aqui, tá bem chato, inclusive, já nos últimos dias aí, tá? Então, ele é bem frio. E chove bem o ano todo, é a característica do clima subtropical, tá? O tropical semiárido é o tropical do sertão, né? Como eu disse, ele é quente, a chuva é irregular, chove pouco, a chuva é mal distribuída, né? E o litoral úmido é o clima tropical úmido, quer dizer, ou úmido de encosta, que é o que a gente encontra em praticamente todo o litoral brasileiro. O equatorial úmido é o da Amazônia e o clima tropical, como vocês já perguntaram, é o da região centro-oeste, onde fica o Cerrado, inclusive, tá? A título de curiosidade, o clima subtropical, ele aloca a vegetação conhecida como mata de araucária. No extremo sul do Rio Grande do Sul, o clima subtropical também hospeda, entre aspas, né, o pampa, famoso pampa gaúcho, ou campo, tá bom? Beleza? 16, essa quando eu li eu achei curiosa. Olha só, os ventos alísios são correntes de ar que, desculpa aí, né, sopram constantemente das proximidades dos trópicos para o Equador. Então você tem um deslocamento de vento que sai dos trópicos e vai para o Equador e nós chamamos isso de ventos alísios, tá? Em razão do movimento da Terra, os ventos que se deslocam em linha reta sofrem um desvio aparente da sua trajetória. Olha, essa aqui é ninja, porque assim, vamos lá, vamos por exclusão. Poucos alunos ouviram falar de efeito de Coriolis, tá? Se você, inclusive, ouviu falar, coloca no chat, por favor, beleza? Massa de ar, eu já expliquei o conceito, então não tem nada a ver, são imensos bolsões de ar que vagueiam a atmosfera. O El Niño, gente, para quem não se recorda, é o aquecimento do Oceano Pacífico, tá?
não tem nada a ver com deslocamento de vento. A laninha é o contrário, seria o resfriamento do Oceano Pacífico. E esse efeito chamado doldrums, ele seria um efeito no qual nós temos uma área de baixa pressão no Oceano Atlântico e Pacífico. Gente, por incrível que pareça, é o movimento da Terra formando ventos que se deslocam em linha reta, eles são chamados de efeito de Coriolis. Alguém aí já tinha ouvido falar, comentado na escola, porque, olha, efeito de Coriolis é inacreditável, tá? Incrível. De qualquer modo, assim, é um exercício mais técnico, né? Mas por exclusão, massa de ar dá para você dominar. Laninha, geralmente é um conceito que a gente já conhece, né? Doldrums já é um pouquinho mais complicado, né? Eu acredito que quem fosse fazer a prova e não conhecesse o efeito de Coriolis, ia ficar entre efeito de Coriolis e doldrums, né? Mas, enfim, seria efeito de Coriolis, beleza? Belo exercício, um exercício bem objetivo, tal, gostei. Mas vamos tocar o barco aqui. 17, vamos lá. A sub-região nordestina, que se estende do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, localizada entre o litoral úmido e o semiárido, é chamada de... Acabei de gabaritar, é que eu apaguei ali meu esquema de Nordeste, tá? E aí, gente, ó, esse aí é o agreste, que seria justamente a área que fica acima do Planalto da Borborema, entre a zona da mata e a Depressão Sertaneja do São Francisco, tá? Então seria aí o agreste, portanto, alternativa C. É o terceiro exercício que eu já resolvo de 17 exercícios sobre parte física do região nordeste do Brasil. Então eu entendo que a banca da ESA gosta bastante de geografia física da porção nordeste do Brasil. Também pudera, né, gente? Ela é bem exótica, né? Se você lembrar no esquema que eu coloquei ali, dá para puxar bastante coisa dela, por isso que ela é bem cobrada. Bom, 18. Um programa conjunto dos governos de 12 países da América do Sul, que visa promover a integração física entre eles por meio da modernização da infraestrutura de transporte, energia e telecomunicações, ampliando a área de atuação do Mercosul, é conhecido pela sigla. Essa aqui é complicada, a sigla é difícil, né? Vamos lá, então. Área ALCA. AB, né? ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. Olha, a ALCA era um projeto que visava a formação de um bloco econômico em toda a América, exceto Cuba, tá? Então não pode ser essa. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, um bloco político-militar que surgiu na época da Guerra Fria, tá? O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que todo mundo aqui conhece, então não tem nada a ver. E tem a SALAD, tá? Que é uma cooperação econômica aqui da parte da América Latina. Gente, o que sobrou é essa A, tá? Que é IIRSA. Para quem não sabe o que é isso, significa Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana. Ah, agora deu certo, né? O que é essa IIRSA? O que é essa integração? Olha, o exercício de 2018, lá atrás se discutia o seguinte, olha só. Se você pega de modo geral, um continente como Europa, cara, se você vai na Europa, a Europa está totalmente integrada do ponto de vista de transporte, com sistema viário, portos. Quer dizer, existe na Europa a tendência de você pegar e integrar os diferentes sistemas de transporte para que a população circule mais rápida pelo continente. É isso que visa justamente essa IIRSA na realidade aqui da América do Sul, tá? Então seria isso, uma tentativa de integração pegando grande parte das nações aqui da América do Sul. Gabriel, por isso que eu perguntei, porque assim, tipo, cara, eu já gabaritei tanto exercício de geografia na vida e olha, esse efeito Coriolis a impressão que dá é o tipo de questão que faz, né, para tá anulando o candidato, né? Porque a gente já gabaritou tanto questão na vida e eu não é que eu não conhecia o termo, é que ele não é usual, entendeu? Ele não é usual, tá?
Mas, de qualquer modo, aprendemos todo mundo aqui o efeito Coriolis, tá? Então, diante desse cenário, tá aí para vocês, é isso, beleza? Certo. 19. A segunda maior região hidrográfica brasileira em termos de vazão, que apresenta a maior ilha fluvial do mundo, a ilha de Bananal. Opa, já dá para saber a resposta. E a usina hidrelétrica de Tucuruí. A usina hidrelétrica de Tucuruí, para quem não sabe, é a maior genuinamente brasileira, tá? A maior usina brasileira é Itaipu, beleza? Mas Itaipu é binacional, porque foi feita com dinheiro do Brasil e Paraguai. Então a hidrelétrica Tucuruí é a maior genuinamente brasileira. Quando eu digo genuinamente brasileira, é que ela foi feita com capital nacional, tá? É a região hidrográfica do Tocantins, Araguaia. Essa aqui tá fácil, acabei de gabaritar, né? Citei de modo geral a bacia do Tocantins, Araguaia e a ilha do Bananal, tá? Então essa aí bem tranquila, a gente pode seguir aqui. 20. A região brasileira que desde o final da década de 60 tornou-se a segunda mais urbana do país é a... Vamos lá então. O Sudeste ainda é a região mais urbanizada do Brasil, tá bom? Ele está pedindo desde o final da década de 60. Gente, pode parecer zoeira, mas é a região Centro-Oeste, tá bom? Então a alternativa correta seria a alternativa C. Gustavo, por que não é o Sul? Até porque o Sul está bem urbano nos últimos anos. Olha só. Prezado e prezado, olha só. Se a gente pensar... Vamos pegar a realidade do Paraná, da onde nós estamos falando justamente agora. Gente, olha só, o Paraná, quer queira, quer não, se você pega, por exemplo, grande parte dos municípios que estão ao nosso entorno, eles não têm 70 anos, tá? Não tem, beleza? Acho que o município mais antigo, ou que está mais próximo, que eu me lembro aqui de cabeça, é Foz do Iguaçu e Guarapuava, que era uma antiga rota de tropeiro, tá? Se você pensar o norte do Paraná, Londrina, por exemplo, que eu usei como outro caso, né? Londrina é da década de 30, beleza? Então, a região que conseguiu se urbanizar mais rápido até o final dos anos 60 foi a região Centro-Oeste. Beleza? Tá? Exercício bem bacana, né? Também, né? Tá? Daria para tirar uma série de questões, então tá aí a região Centro-Oeste. C. Beleza. Aí nós temos, então, a 21. O setor que possui o maior consumo final de eletricidade no Brasil é... Então ele está perguntando para você o setor que consome mais energia. Agropecuário? Não, tá? Não é esse. Residencial? Também não, tá? Comercial? Também não. Sem delongas, é o industrial, tá? Indústria no Brasil consome muita energia, beleza? Tá? A agropecuária, ela gasta muita água, tá bom? Tá? Setor residencial, gente, eu sei que a gente cria bandeiras, coisas assim e tal, mas o que consome mais eletricidade é o setor industrial, portanto, alternativa D. 2. 22, né? 2 é ótimo. Na faixa leste do Brasil, desde o século XVI, um domínio natural sofreu extensiva devastação provocada por estação de pau-brasil. Ah, já dá para saber qual é. Plantio de cana e café, expansão urbana e implantação de eixos de transporte. Atualmente, e infelizmente, né, só restam 8% desse domínio natural, que é a conhecidíssima Mata Atlântica. Bola, tá? Pampa, gente, o Pampa ele fica no Rio Grande do Sul, extremo sul do Rio Grande do Sul. Complexo do Pantanal é uma vegetação de transição, tá ali na fronteira, né, entre o sul do Mato Grosso e o noroeste do Mato Grosso do Sul. Cerrado tá na região centro-oeste e a Amazônia tá no norte, tá? A Mata Atlântica, ela tem características muito parecidas com a floresta amazônica. É uma mata de selva, portanto a floresta é alta, tá? Árvores ali que tranquilamente passam dos 50, 70 metros, beleza? É uma floresta hidrófita, porque ela é adaptada ao clima úmido, tá? E ela é perennifólia, portanto ela é permanente. Dificilmente a Mata Atlântica ela perde folha na estiagem. Por quê? Porque a vegetação em si é úmida, tá? Então, nesse caso, ela não pode perder sua capacidade transpiratória. E é a Mata Atlântica. O pau-brasil, gente, é a mata nativa da Mata Atlântica. E a Mata Atlântica, ela existe em todo o litoral brasileiro, né?
e os resquícios que sobraram da Mata Atlântica realmente são muito pequenos. Por sinal, a área de Mata Atlântica mais conservada do litoral brasileiro encontra-se no litoral do Paraná, tá? Beleza? Embora tenha também ali em Santa Catarina, em São Paulo, mas no litoral do Paraná é a área mais conservada. Certo? Bom, vamos lá então. 23 aí. Processo de integração física das manchas urbanas de duas ou mais cidades que cresceram horizontalmente até os seus limites municipais, podendo ser também uma integração funcional com intensos fluxos pendulares diários de trabalhadores. Esse processo é denominado, dá uma olhadinha aqui. Vamos parar um pouco e ver isso aqui. Olha só. Existem duas formas das cidades crescerem, tá? A cidade, ela pode crescer no sentido horizontal e vertical, beleza? Quando eu falo em sentido vertical, eu digo o seguinte, olha, a cidade, ela cresce, né, no sentido vertical, então, consequentemente, nós temos a verticalização, que seriam os prédios, tá? Então, olha só, se eu tenho uma cidade A, e essa cidade A, ela começa a crescer numa perspectiva horizontal, essa cidade, ela pode chegar até próxima de uma cidade B, entendeu? Então, ela vai chegar nessa malha urbana de B. Quando eu tenho a junção de duas áreas urbanas, existe um processo muito comum de se cair em provas, que é o processo de conurbação. O que é a conurbação? Conurbação é quando eu tenho duas ou mais cidades que estão integradas ao município principal. Esse processo de conurbação, também chamado processo de aglutinamento. Vamos pegar um caso bem visível, tá? Geralmente, áreas conurbadas podem formar uma metrópole, tá? Então, vamos pensar aqui no caso, a metrópole da Grande São Paulo, beleza? Por que eu estou usando o termo grande? Porque eu estou falando de todas as cidades que estão juntas a São Paulo. Não é só São Paulo. Então, no caso, eu teria São Paulo aqui, perfeito. Aí eu teria lá Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Osasco, perfeito? E vai embora, tá? Então, todas essas cidades, elas estão num processo de aglutinamento integradas ao município principal. Tanto é que, por exemplo, se você sai de Osasco e vai para Santo André, cara, você não vai ver área rural, é só área urbana. São Paulo hoje, a Grande São Paulo, tem 39 municípios conurbados. Tá bom? Beleza? Isso é conurbação, certo? Beleza? Isso é, então, conurbação. Deixa eu ver aqui. A alternativa correta é a D. Bela questão. Guardem que geografia, essa parte relacionada à geografia urbana, ela cai com uma certa frequência. Embora, como eu disse, a prova do ESA, pelo que eu fiz o gabarito aqui até 2015, é bastante geografia física. Mas você pode ver que está aparecendo outros temas também. Olha lá, ó. 2017, mais uma de geografia física, tá? A mata de araucária, ou mata dos pinhais, também chamada aqui no Paraná como pinheiro do Paraná, tá? Dominava vastas extensões da região sul e sudeste do Brasil. São características desse bioma, exceto. Então vamos explicar a mata da araucária, volta aqui rapidinho. É assim, olha só. Se você pega a araucária ela se distribuía em toda a área que corresponde ao clima subtropical. A araucária, cara, ela é uma vegetação fantástica, porque ela tem uma formação que nós chamamos de aciculifólia. A vegetação araucária, ela tem a folhinha pontuda. Por quê? A araucária é adaptada à neve. Então, o que o vegetal pensa, entre aspas? É assim, se caso a vegetação tivesse a folha larga, quando a neve caísse, o vegetal morreria, porque a neve ficaria em cima dele, entendeu? Então, no caso, a araucária, ela possui formação aciculifólia. Ela tem uma folhinha pontuda. Então, diante desse cenário, quando cai a neve, a floresta fica verdinha, porque ela bate na folhinha, escorrega, tá bom? Então, a formação de pinheiro é a formação aciculifólia, beleza? Adaptada à neve, tá? Gabriel, vou te responder já, que você fez uma excelente pergunta, tá? Então, nesse caso, só respondendo aqui a 24, né?
Ela é uma vegetação estacional, predominantemente arbustiva, tá? E aí, no caso, o exceto, porque ela não é arbusto, tá? Arbusto, gente, chega no máximo a 3 metros. A araucária chega tranquilamente aí a 30 metros, tá? Então vamos ver as corretas. Se constitui por floresta pluvial subtropical. Perfeito, tá? Ocorre originalmente em terrenos de altitudes médias a elevados planaltos e serras. O Paraná aqui, gente, tem um monte de planalto e serra, tá? É um transtorno, por sinal, sair da região oeste para Curitiba. De ônibus, então, meu Deus do céu. Sua espécie predominante é conhecida como pinheiro do Paraná. Perfeito? E apresenta formas aciculifoliadas. Só pode a incorreta CAE. Deixa eu pegar a questão do Gabriel, que é bem interessante que ele fez aqui, que é a seguinte, olha só. Ele perguntou se existem megalópolis no Brasil. Aí, Gabriel, sim e não. Tô zoando, mas toda zoeira tem um pouquinho de verdade. Mas eu explico por quê, olha só. Se você comparar, por exemplo, Gabriel, a nossa realidade é a seguinte. Vamos pensar num país que tem um processo demográfico bem definido, que é os Estados Unidos. Por que eu cito os Estados Unidos, Gabriel? Olha só. Os Estados Unidos hoje têm 97% da sua população vivendo em cidades. Lá nos Estados Unidos nós temos 3 megalópolis, que é a Boswash, a Chippewa e a Sansan. A Boswash pega um Boston e Washington. Então você tem 2 metrópoles que formam uma megalópole. Para quem não sabe, só para acompanhar o raciocínio, megalópole é a junção de 2 ou mais metrópoles. Os Estados Unidos é chamado de país das megalópolis, porque eles têm 3 delas. Então a Boswash pega as megalópolis de Boston e Washington, a Chippewa pega Chicago, Pittsburgh e Cleveland, e a Sansan pega San Diego, Francisco e Los Angeles. E aí o Gabriel perguntou se existe megalópole no Brasil. Olha aqui, vocês vão ter que ficar de olho no comando enunciado, porque o que acontece hoje na nossa literatura, tá? Eu vou mostrar no quadro. Nós temos aqui a Grande São Paulo, perfeito? A Grande São Paulo, gente, ela é uma metrópole, como eu citei. Só que o que vem acontecendo? Olha que interessante. Da Grande São Paulo, a depender de onde você está, você vai encontrar um belo município, inclusive, chamado Campinas, tá? Essa área aqui está praticamente conurbada, tá? E detalhe, Campinas tem mais de 1 milhão de habitantes e é considerada uma metrópole, beleza? O problema é que, assim, quando a gente fala de metrópole, tem alguns geógrafos que dizem, não, a junção tem que ser uma junção espacial e econômica. Tá? Tem que ser uma junção só econômica. Então, o que acontece? Há leituras variadas. Então, temos geógrafos que dizem que existe uma megalópole, que seria a megalópole São Paulo-Campinas, mas tem uma galera que diz que a megalópole ela ainda está em formação. Tá? Então, o que eu tô vendo, Gabriel, nos últimos anos, cara? Eu tô vendo já uma literatura que considera isso aqui uma megalópole. E aí, para complicar um pouquinho, porque a pergunta ela é interessante, olha só. Sorocaba tá pertinho de São Paulo, tá? É um município gigantesco, tá? E tá promovendo um processo de aglutinação. E aí, eu não posso esquecer nunca da Baixada Santista. Beleza? E se a gente forçar um pouquinho a barra, Rio de Janeiro. Tá bom? Beleza? Louco, né? Mas de qualquer modo, o que eu posso dizer para vocês? No caso, é muito comum aparecer a Grande São Paulo Campinas como sendo ou uma megalópole formada ou uma megalópole em formação, tá? Eu já vi os 2 exercícios. Como é que eu vou saber disso, Gustavo? Tem que olhar o enunciado. Porque o comando do enunciado ele vai te dizer e vai fazer uma pergunta básica, o que é uma megalópole. Tá bom? Beleza, Gabriel? Mas tem as 2 interpretações. Fechado? Bela pergunta, valeu. Bom, aqui, vamos lá. 25. A concessão de áreas florestais para exploração econômica por empresas privadas está prevista essa aqui é bem específica, né? Mas seria a Lei de Gestão de Florestas Naturais, tá? Eu não me recordo que na Constituição Federal está previsto a exploração econômica de áreas florestais por empresas privadas. O Estatuto da Terra não tem nada a ver com esse recorte, tá?
Plano Amazônia Sustentável, idem, e Projeto Calha Norte vem lá da época da ditadura, então também não tem nada a ver, seria também a alternativa A, certo? 26. Vamos pegar a 26 aqui, eu vou ter que deixar algumas sem responder, mas faz parte, né? Não tem novidade. Olha só. É o seguinte, tem um indicador que a gente utiliza para trabalhar bem essa questão da geografia humana, que é o IDH, tá bom? O IDH, ele significa Índice de Desenvolvimento Humano, tá? O IDH, ele toma como base um indicador que é bem interessante pelo seguinte, ele vai de 0 a 1. Qual que é a regra? Quanto mais próximo de 1, melhor o IDH, tá? Então, como é feita a conta? Isso aí não é necessário, vão te dar uma tabela, um gráfico, vão te dar uma informação para você analisar. Mas é assim, o IDH ele trabalha com 3 indicadores, saúde, educação e renda, tá? Que é a famosa renda per capita, ou renda por cabeça, beleza? Você pega o total da população e divide o PIB pelo total da população, você tem a renda per capita. Então, olha só, geralmente saúde se mede expectativa de vida. Por que a expectativa de vida é um fator importante para a saúde? Porque, vamos e convenhamos, né? Se você mora num país que a sua expectativa de vida é 80 anos, a saúde é muito melhor se comparado a um país que a expectativa de vida é 60. Perfeito? Então, daqui eu tiro 0 a 1, tá? Educação. Geralmente, educação se leva em conta a quantidade de anos que a criança passa na escola, tá? Geralmente. E também se leva em conta a taxa de pessoas que são alfabetizadas, ou o número de pessoas que, infelizmente, não têm acesso ainda ao letramento, 0 a 1. E renda per capita, 0 a 1. Dessas 3, eu tenho um índice, que é justamente o IDH. O IDH, ele sempre vai ser um número quebrado, beleza? Então, nesse caso, qual a regra? Quanto mais próximo de 1, melhor o IDH. Exemplo, Noruega, que é o melhor país disparado do mundo para se viver, tá? IDH 0,949, tá vendo? Ó? Tá perto de 1. Gustavo, existe IDH 1? Não, porque isso seria um país perfeito. País perfeito não existe, embora a Noruega é fantástico, fenomenal, tá? Vamos pegar, por exemplo, sei lá, um país como Costa do Marfim. Costa do Marfim, infelizmente, um país africano, um dos países mais pobres do mundo, tá? IDH 0,493. Olha como está distante de 1, certo? Brasil tem IDH médio e alto. Nosso IDH orbita aí em 0,7, uns quebrados. 0,8. Poderia ser melhor, né? Mas o que quebra o nosso IDH é justamente a renda per capita, que é muito ruim, tá? Então vamos ver o que ele quer do IDH. Ele está pedindo no exercício os 3 indicadores do IDH. Então vamos lá. Expectativa de vida nascer, tudo bem. Nível de instrução e quantidade de trabalhadores abaixo da linha da pobreza. Não, isso o IDH não vai medir, tá? Não é a praia dele. Não é que não seja um critério importante, viu, gente? Mas não é de acordo com o IDH. O IDH, ele mostra justamente esse que eu coloquei aqui, tá? Nível de instrução, tudo bem. PIB per capita e número de empregos com carteira assinada. Olha, não que esse indicador não seja importante, mas o IDH é um indicador, tá? Na geografia, a gente não exige indicador perfeito. Nós temos vários indicadores que, com suas imperfeições e pontos positivos, eles vão te dar uma determinada realidade. Mas a gente não trabalha com indicador perfeito, porque isso não existe, tá bom? Expectativa de vida ao nascer, PIB per capita e a quantidade de trabalhadores domésticos. Desnecessário dizer também que não é essa, né? PIB per capita, beleza, nível de instrução e taxa de fecundidade. Não é que não seja importante, mas taxa de fecundidade não tem nada a ver com o IDH, tá bom? Sobrou aí, expectativa de vida ao nascer, nível de instrução e PIB per capita. Então, a alternativa correta é a alternativa E, beleza? Bom, estouramos nosso tempo, né? Fiz aí 26 exercícios, convido vocês a fazer os demais, tá bom? Com o nosso material que ficou aí à disposição. Da minha parte era isso. Agradeço a companhia e a interação que vocês tiveram e fizeram.
Desejo a vocês excelentes provas e fica sempre aí o convite. Curtam, comentem, compartilhem aí a nossa página, tá? E se quiserem ver mais aulas desse que vos fala, só digitar aí na célula do YouTube, Professor Gustavo Alfacom, vocês vão estar encontrando uma quantidade bacana de vídeos nossos, tá? E também ressalto que do ESA temos muito material já produzido de outros colegas, tá? Então é só procurar aí, aula de História ESA. Vai ter eu e vai ter outros professores daqui da casa que vão poder estar auxiliando os senhores, tá? Mas da minha parte era isso. Gabriel, obrigado pelo elogio. A gente sempre fica muito feliz, tá? Desejo toda a sorte do mundo para vocês e nos veremos com uma próxima oportunidade fazendo outros recortes específicos. Valeu? Até mais, paz e bem. Tudo de bom. Valeu, tchau, tchau.